Bom, e hoje é dia do nutricionista, o profissional responsável pela orientação em relação a hábitos alimentares saudáveis. A repórter Kylie Rodrigues conversou com a nutricionista Maria Cecília Chaves sobre a importância das proteínas na alimentação humana. Hoje, dia 31 de agosto, é comemorado o Dia do Nutricionista. E para falar um pouco mais sobre a importância das proteínas para uma alimentação saudável e balanceada, nós estamos recebendo uma profissional aqui no Espaço Gourmet do Canal do Boi, é a nutricionista Maria Cecília. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o convite do Canal do Boi. Eu que agradeço pelo convite, estou muito lisonjeada em estar aqui hoje no Canal do Boi, falando sobre a importância das proteínas, para uma alimentação, essa fonte alimentar que é extremamente importante, tanto para a nossa saúde, como também para a qualidade de vida. Aqui temos 5 fontes de proteína de origem animal. Maria Cecília, qual a importância delas na nossa alimentação? Bom, todas essas fontes de proteína de origem animal, elas todas são muito importantes. O que vai diferenciar é a forma com que a gente vai utilizar elas na nossa alimentação. Por exemplo, os ovos e o frango, a gente utiliza bastante na alimentação como um todo, mas especialmente para aumentar o aporte proteico das pequenas refeições, como por exemplo, café da manhã, lanche da tarde e também como prato principal. E o peixe? O peixe, ele é uma proteína de altíssima qualidade também. Porém, como a digestibilidade dele é muito mais rápida em relação aos outros tipos de proteína, geralmente a gente tem que comer uma quantidade maior para poder bater o aporte proteico daquela refeição. Temos aqui também a carne suína e a bovina, que são importantes também na alimentação saudável. Com certeza, elas são essenciais para a montagem de um prato saudável, como por exemplo nas principais refeições, almoço e jantar. A única questão que a gente tem que se atentar para carne suína e bovina é pela sua quantidade de gordura, mas em teor proteico elas são ótimas para ter uma alimentação completa. A proteína mais consumida pelos brasileiros hoje ainda é a carne bovina. Por um tempo estava um pouco sumida da mesa dos consumidores pelos preços mais elevados, mas agora deu uma barateada, e voltou para a mesa do consumidor. Como que tá? Realmente, a carne bovina, por questões culturais e regionais, ela é a mais consumida, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. Hábito de fazer churrasco e até mesmo estar ali presente em pelo menos uma refeição do dia, Com esse aumento dos preços, para não deixar de ter essa ingestão proteica, muitas pessoas migraram, deixaram de comer um pouco a carne bovina para comer mais ovo e mais frango. Mas atualmente, como o preço deu uma barateada, então a carne ela voltou para a mesa dos brasileiros. Então, para uma dieta balanceada, quanto que a gente deve usar? Bom, tudo vai depender de qual tipo de proteína que você vai escolher. Por exemplo, uma porção de ovos equivale a 2 unidades, que tem em média 100 gramas. Já uma porção de bife vai ter em média ali 80 gramas e a de peixe 120. Então essa quantidade ela vai variar entre 80 e 120 gramas. Existem proteína de origem animal e vegetal. Maria Cecília, qual a diferença entre elas e como isso impacta na nossa saúde? Bom, as proteínas, em geral, elas estão muito relacionadas à nossa construção de massa muscular, auxílio na memória, porque ela está diretamente relacionada à nossa saúde do sistema nervoso, sistema imunológico e também relacionados à saciedade. A diferença que existe entre as proteínas de fonte animal e de fonte vegetal são a quantidade de alguns nutrientes específicos, como a vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma vitamina especialmente encontrada em alimentos de origem animal. E ela está relacionada à saúde do nosso sistema nervoso, porque ela atua na construção dos neurônios. Se uma pessoa não tem uma ingestão adequada de proteínas, ela pode estar causando deficiência nessa vitamina e apresentar alguns sinais, como por exemplo, falta de memória,
fraqueza, pode apresentar também a longo prazo um quadro de demência, por exemplo. Outro nutriente muito importante que se diferencia entre as fontes de origem animal e vegetal é o ferro. Ele se encontra de uma forma diferente de absorção entre os tipos de alimentos. Nos alimentos de origem animal, ele se encontra na forma de ferro M, ou seja, ele já está pronto para ser absorvido no organismo. Já na fonte de origem vegetal, esse ferro ele se encontra numa forma não M, ou ele precisa ter um metabolismo maior, então demora mais um pouco para ele ser absorvido pelo organismo. A falta de ferro no organismo pode causar fraqueza, anemia, esquecimento e cansaço físico. Maria Cecília, vamos montar um prato então saudável para quem está acompanhando essa entrevista, quer fazer em casa, né, para se alimentar bem. Vamos montar então? Vamos sim. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, a montagem de um prato saudável e equilibrado ocorre da seguinte forma. Primeiramente, a gente tem que escolher uma fonte de folhas, legumes e vegetais. Certo. Então aqui, por exemplo, a gente tem 2 folhas de alface, tá? A quantidade de salada que a gente tem que colocar no prato é de pelo menos metade dele. Então aqui a gente consegue montar, por exemplo, com as folhinhas de alface, pegar opções de tomate, né? Aqui. Isso tudo feito pelo olhar mesmo. Sim, pelo olhar mesmo, né? Que geralmente não é todo mundo que tem balança em casa, então a gente consegue ver ali as porções adequadas. Certo. Aí a gente pode escolher legumes, verduras, geralmente eu falo que é à vontade, né? Porque eles têm bastante quantidade de nutrientes que vão ajudar, inclusive, na metabolização dos outros componentes do prato, certo? Então aqui eu tenho metade do meu prato de legumes e verduras. Tá preenchido, né? Isso, preenchido, certo? Aí agora eu escolho a minha porção de carnes, né? Aqui a gente tem as opções de frango, de peixe e de carne bovina e suína também. Eu vou escolher então um bife. A gosto do cliente. A gosto, exatamente, a gosto. Às vezes a pessoa fala, ai, eu não como peixe, eu não como frango, não como ovo. Tudo bem, a gente consegue adequar para ficar uma coisa fácil e aplicável para a vida daquele paciente, né? Porque eu não posso simplesmente falar, não, você vai comer isso. Porque o paciente precisa saber que ele está fazendo uma alimentação saudável e que não é algo difícil. Precisa ser algo fácil também. Tem que ser gostoso. E gostoso, com certeza. Vamos lá, Maria. Bom, e aí aqui a gente escolhe as opções dos carboidratos, né? Que muita gente tem medo de comer carboidrato. Mas é que a gente não tem, exatamente, que a gente não tem medo do carboidrato, claro, em quantidades adequadas, né, e equilibrado, a gente pode comer um pouquinho de tudo e não vai ter problema. Então aqui a gente escolhe, por exemplo, uma porção de arroz, né, e uma porção de feijão, certo? Então aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, que a gente tem a metade do prato de salada, tem um quarto, né, da porção de proteínas e um quarto da porção de carboidratos. É o suficiente para você ter uma alimentação completa, saudável e equilibrada. Olha, e ficou bonito o prato, né, pessoal? Já gostei, viu, Maria Cecília? Vou fazer em casa. Muito bem, isso mesmo. Olha que bacana, né, pessoal? Com algumas dicas, dá sim para se alimentar saudável. Maria Cecília, eu quero te agradecer muito pelas suas orientações, pelas suas dicas. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi. Muito obrigada mais uma vez, eu fico muito feliz em estar falando sobre um assunto que é minha paixão e que é a base, né, que a gente tem, porque a alimentação ela tá relacionada a tudo na nossa vida, né? Algo que eu sempre falo assim, se a gente vai comemorar alguma coisa, sempre tem que ter uma comidinha junto e ela não precisa ser a sua inimiga, ela pode sim ser sua amiga, fazendo as escolhas saudáveis, fazendo uma alimentação equilibrada, a gente pode sim aproveitar, ter uma alimentação saudável e que seja gostosa e aplicável no nosso dia a dia. Muito obrigada então e parabéns pelo Dia do Nutricionista. Obrigada.